Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo para o canal e hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, um assunto que eu gosto, que eu leio muito, que eu ainda busco muito entender sobre a questão do propósito, tá? Hoje eu tenho visto muitas pessoas, principalmente na área profissional, tentar entender sobre o propósito, tentar entender o propósito delas, tá? Isso é muito interessante realmente. Mas o propósito desse canal é para falar de Deus, mas eu quero buscar um gancho sobre esse assunto para poder ficar claro, tá? Eu lembro muito bem na época que eu era adolescente, em que eu buscava saber qual era o curso que eu ia fazer de faculdade ou a graduação. Eu tinha 16 anos de idade, hormônios supitando no meu corpo. É uma fase, assim, pro adolescente eu acho que é uma fase muito difícil. Hoje eu defendo muitos adolescentes por conta disso, porque você tá com um excesso muito grande de hormônios no seu corpo, você tem uma pressão muito grande da família para você escolher uma graduação, da escola. Eu estudei numa escola que era muito voltada para resultado, de você mesmo, porque você pensa assim, poxa, eu preciso fazer um curso pro resto da minha vida, porque eu não vou entrar numa graduação agora, pagar uma faculdade ou fazer uma faculdade pública e daqui a pouco entrar em outra e outra e outra, eu vou perder tempo, dinheiro, tudo, né? Estresse. E aí, então é muito difícil você se encontrar. E eu lembro que a escola promoveu um teste vocacional e foi maravilhoso para mim. Eu escolhi engenharia civil e é um curso que eu gosto, uma paixão que eu tenho. E aí você entra para a sua vida profissional e você começa a tentar entender qual que é o seu propósito, entende? E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ter bons resultados? E uma coisa que eu tenho lido muito sobre essa questão do propósito na vida profissional é a questão de agregar valor, né? Hoje a gente vê muitos profissionais que não agregam valor. Por exemplo, na área da saúde, né? Você procura um médico, tá com uma dor e tal, e grande parte dos médicos hoje tentam tratar a dor e não a causa, tá, gente? Eu tô falando isso, parece que é coisa de 1900, mas não é não, 2020, eu passei por isso agora em 2020, entende? Então, infelizmente, tá? Então, hoje a gente precisa de profissionais que agreguem valor, que gerem valor, entendeu? Hoje, empresas que estão muito alinhadas com o valor, você entra no site, no Instagram, você vai lá, você vê que são empresas que querem trazer felicidade para os clientes, gerar resultados para os clientes. Isso é gerar valor. Com isso você vai ter sucesso. Por quê? Porque o profissional paga hoje mais caro para ter uma pessoa que gere resultado, entendeu? Agora, falando sobre propósito de vida, porque o propósito desse canal é falar de Deus, eu penso muito no lado profissional e tudo mais, porém eu penso muito na vida eterna, entende? E eu penso na minha vida enquanto Gisele, enquanto vida eterna. O que eu estou fazendo para agregar valor com as pessoas que estão ao meu redor? A gente não é influenciador, né? Esses influenciadores que têm muitos seguidores. Mas é muito interessante você pensar em que você influencia o ambiente que você está. Os seus vizinhos, na padaria que você vai, com a sua família, principalmente com os seus filhos. Dizem que de 1 até 7 anos eles captam e gravam e anotam tudo que a gente fala, anotam aqui, né? Então, tudo que você está fazendo tem gente olhando e tentando te copiar. Então, qual é o seu propósito de vida? Tem uma senhorinha na minha igreja que eu acho super interessante. Antigamente o culto acabava mais tarde, por volta de 1 hora da tarde. E aí todo mundo, né, corria pro carro, entrava no carro para ir embora, para fazer a comida, para esquentar a comida e tal. E essa senhorinha, não. Ela pegava o primeiro, que ela não ia para casa de carro, dirigindo, ela ia sozinha para a igreja. Ela voltava sozinha, pegava um ônibus para ir embora para casa. E aí, ao invés dela ir correndo para ir embora, não. Ela ia para próximo do ponto de ônibus ali e ficava distribuindo folheto. Distribuindo. E tinha gente que passava super mal educada, ó, não encosta em mim, né? E ela não, plena, nada abalava ela. Tava lá entregando o folheto dela. Se você perguntar pra ela qual é o propósito de vida, ela vai te responder. Então, qual era o propósito de vida dela? Então, eu encaro assim, o lado profissional é bom, a gente ter conforto é bom, a gente ter qualidade de vida é bom, a gente ter um bom emprego, uma satisfação pessoal, tudo isso é muito bom. Mas eu penso em tudo que eu tô fazendo hoje
Como eu vou ganhar a minha vida eterna? E eu não penso só em mim, porque seria fácil pensar só em mim, eu ficaria dentro desse quarto aqui, ó, fazendo nada, ó, tudo certo. Não. Não é esse o propósito de Deus para mim. Então é a hora que eu entendo que o meu propósito, ele se alinha com o propósito de Deus. Olha só que interessante. E aí a gente vê que é muito poderoso ter uma vida direcionada. Existem homens e mulheres que mudaram a história simplesmente pelo seu propósito, foram direcionadas. Um exemplo maravilhoso, Paulo. Paulo levou o cristianismo para o Império Romano sozinho. Paulo foi para vários países, levou a mensagem de Cristo e nunca conviveu com Cristo, encontrou Cristo uma vez depois que Cristo morreu, ficou cego, passou uns dias ali refletindo. Olha que loucura, né? E aí divulgou o evangelho de uma forma perfeita, maravilhosa, trouxe pra gente vários ensinamentos. Tem uma frase de Paulo que ela tá muito alinhada com isso, tá? Em Filipenses 3,13, que ele diz assim: estou concentrando as minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar no que está na minha frente. Aí a gente fica aqui de mimimi, pensando no passado, no que já passou, no que eu não dei conta de fazer, no que eu não fiz, que eu tô arrependido. Ah não, gente, por favor, esquece isso. Esquece o passado, passou, já era. Vamos olhar pra frente, pro nosso propósito, pra nossa direção. Entendeu? Ah, não dei conta. Não! Esquece isso daí, pra frente, foco. Entende? Eu tenho um amigo que ele não acredita em Deus. E aí a gente fica discutindo ali, tem um grupo ali de amigas, a gente fica discutindo, eu falei pra ele, vai ler, vai buscar uma leitura, vai ler a Bíblia e tudo mais, pra você conhecer a Deus, pra você entender. Aí ele tá, aí passa uns dias, ele, eu não consigo acreditar em Deus, não consigo acreditar em Deus. Aí eu falei pra ele, você tá lendo? Ele, tô lendo muito, tô buscando e tal. Eu falei, então você vai fazer um negócio agora. Você vai fechar os olhos, você vai falar com Deus assim, Senhor, Deus, eu não acredito que você existe. Não acredito que o Senhor existe, mas me mostra que o Senhor existe. Gente, eu dou 100% certeza que isso resolve. É incrível. Mas assim, Deus não vai fazer as coisas na sua hora, não. É na hora dele. É na hora dele que ele vai te mostrar. É incrível, assim, às vezes eu tô lendo a Bíblia e eu vejo um versículo assim que eu falo, como assim? Que versículo mais estranho da vida. E aí eu faço uma oração. Olha, Deus, eu queria muito, mas muito mesmo entender esse versículo. Na hora certa o Senhor me mostra, na hora certa Deus me mostra. Tem hora que é na hora, tem hora que é dias, anos depois, entendeu? Então é fenomenal a gente entender qual que é o nosso propósito de quê? De vida. E o nosso propósito de vida, você vê que ele está alinhado com o propósito de Deus. Tem uma frase que ela diz assim, pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Tá em Colossenses 1,16. Então, e nele quem? Deus. Em Deus encontra propósito. Fenomenal, 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 fenomenal essa frase, tá? Então é isso, assim, esses dias pra trás eu tava numa situação meio chata. Eu encontrei um pastor e aí eu troquei uma ideia com ele, ele me falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Nunca mais. Que ele falou assim, Gisele, quando eu não tô bem, quando eu encontro uma situação chata que acontece comigo, eu fecho os olhos e eu mentalizo o meu propósito, o motivo pelo qual eu tô aqui, o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. Eu fico tão bem que você não faz nem ideia. Então, se você quer encontrar o seu propósito ele está alinhado com o propósito de Deus. Senhor, me mostra qual que é o seu propósito para minha vida. Me mostra. É fenomenal. Tem um livro que eu gosto, do Rick Warren, que ele fala de uma vida com propósito. É um livro até destituído de religiosidade, assim, é um livro que está muito alinhado com as coisas da Bíblia. É muito legal, assim, vale a pena ler, tá? Mas eu acho que acima de tudo a Bíblia tem insights assim que você não acredita. É fenomenal. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês a encontrar o seu propósito. E sempre pensamento ligado com Deus. Um abraço.